Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando uma série sobre estética corporal, né? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre estrias. Estrias é um inesteticismo que incomoda muita gente, né? E a estria, ela acontece pelo rompimento da fibra elástica, em que traz esse efeito que parece uma cicatriz, que na sua saúde não tem impacto, na grande verdade, mas na saúde emocional tem um impacto muito relevante para muita gente, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Então, a estria, ela acontece principalmente porque acontece um crescimento em uma determinada parte do corpo, um desenvolvimento em uma determinada parte do corpo, em que essa fibra ela não consegue acompanhar esse crescimento e acontece esse rompimento. A gente costuma dizer, eu escutei isso há muitos anos atrás, mas é bem coloquial para vocês. É como se nós tivéssemos puxado um fio de um tecido e fica ali aquela marquinha daquele fio que foi puxado, não é? Quando é que isso acontece? Isso acontece normalmente na fase da adolescência, onde existe a fase, né, ali do estirão, em que o adolescente ele cresce, tem ali as suas fases de crescimento, e aí ele a pele não consegue acompanhar esse crescimento, causando esse rompimento no adolescente, né? Então, eu sempre costumo avaliar alguns adolescentes aqui e a gente traça ali um plano de contenção, ajudar esse paciente esse tecido, a fortalecer esse tecido, principalmente com nutrientes, tanto de uso tópico quanto com um nutrientezinho, uma suplementaçãozinha com esse adolescente para ajudar na firmeza desse tecido, tá? Então, normalmente acontece questão das costas, região glútea, pode acontecer em panturrilha, pode acontecer nos braços, pode acontecer em abdômen, depende de como é que está se desenvolvendo esse crescimento no adolescente. Depois, a gente pode falar na fase da gestação na mulher, e aí esse rompimento ele é maior em questão do abdômen, em questão de região glútea, porque ela cresce muito, o abdômen na gestação, a barriga da mulher ela cresce muito, ela não consegue, a pele não consegue acompanhar esse crescimento e acontece os rompimentos, também o rompimento dessas fibras elásticas, tá? Um outro indivíduo que ele é acometido por essa condição é aquele indivíduo que ele busca uma hipertrofia, ele busca ganhar massa muscular na academia e ele vai tomar vários suplementos e ele vai treinar bastante e aí ele começa a ganhar muito músculo, né? E é o que ele quer, é o objetivo dele, mas a pele não consegue acompanhar isso e há também esse rompimento e normalmente esse rompimento ele vai acontecer mais na questão, por exemplo, de ombro, questão das costas também um pouco, região de glúteos também, perna ali, na coxa também acontece isso, tá? Fora estas condições, existem condições genéticas envolvidas nisso, questões nutricionais envolvidas nisso, não tenha sombra de dúvida, são os estudos, a ciência é o que nos mostra isso, né? A literatura nos mostra isso, questões nutricionais, questões genéticas, e existe a estria que ela é induzida e ocasionada por alguns usos de alguns medicamentos, tá? Então tem paciente que precisa fazer uso crônico de determinados medicamentos que fragiliza a pele, na verdade ela não consegue manter essa elasticidade causando esse rompimento. Esse é um caso menos. Os casos que acontecem mais comumente é o que eu falei para vocês: gestação, fase da adolescência no seu crescimento e no indivíduo que faz a academia com a finalidade de hipertrofia muscular, tá? Certo? E os tratamentos? Existe.
Lá atrás a gente tratava a estria com muita dificuldade porque nós tínhamos poucos recursos terapêuticos, na grande verdade. E hoje a gente tem uma infinidade de recursos terapêuticos para a gente poder tratar a estria. Levando em consideração que a estria mais fácil de se tratar é ela na fase inicial, né? E aí, na gestante, a gente tem essa dificuldade de tratar porque a gestante ela tem a questão da gestação, a questão da lactação, então a gente tem que realmente esperar passar toda essa fase para poder tratar, e antes dá para tratar mais como prevenção do que tratamento em si mesmo. Então a gestante, infelizmente, é a pessoa que mais vai ser prejudicada com essa relação. Mas vamos falar da menina, do menino na adolescência, vamos falar do indivíduo que está buscando a academia. Nos primeiros sinais que ele nota esse rompimento da fibra elástica, começa a surgir as estrias, há uma probabilidade da gente criar um planejamento de tratamento para esse indivíduo, onde a gente consegue conter que se tenha novos rompimentos e trata as estrias que já começaram a surgir na sua fase roxa. Depois ela vem uma fase vermelha. São duas fases melhor de tratar a estria porque há uma irrigação sanguínea. A gente consegue trazer nutrientes, a gente consegue trazer as proteínas, as fibras para aquela região daquele tecido, com estímulos que a gente tem os mais variados meios para estimular isso. Na estria branca, a gente tem uma dificuldade maior porque é como se já tivesse tido uma cicatrização, ali quase que não tem mais vascularização. Então, é mais demorado, é mais dispendioso financeiramente, é mais dolorido para o paciente, mas também tem tratamento. Primeiro a gente tem que revascularizar essa região, essa estria, esse leito dessa estria, e depois a gente vai ter que buscar um tratamento, tá? O tratamento ele é feito, como eu falei, tem uma infinidade de recursos, desde fotobiomodulação, a gente pode pensar em peelings, a gente pode pensar em laser, a gente pode pensar em microagulhamento, eletrolift. Então tem uma infinidade de recursos terapêuticos que a gente pode tratar a estria, mas tem tratamento. É um efeito anestésico que incomoda bastante, né? Principalmente homens. É engraçado, os homens que são os que mais se incomodam com estria. E surge, tá? Acomete mais mulheres, mas os homens também são bem acometidos com relação às estrias e que incomodam bastante, ok? Então, o tratamento, ele é um tratamento que precisa ser muito bem pensado. Esse tratamento ele pode demorar ou não, depende do grau da estria, se ela está no início, se ela está ali no meio, enfim. Mas hoje a gente consegue tratar com bons resultados. Eu não diria, a gente nunca diz que a gente consegue um 100%, mas a gente tem casos aqui de 95% de tratamento, de cura, né, de resultado positivo no tratamento da estria. Então eu me disponibilizo para poder consultar você, conversar com você para a gente poder desenvolver o seu tratamento. Fico à disposição.